Tudo bom? Olá, gente. Meu nome é Johnelson Pimentel. Estou fazendo um live, aqui um live curto, me sentindo a obrigação de fazer esse live. Eu quero mandar um abraço a todos que vão acompanhar esse vídeo. Esse vídeo vai estar a posteriori no nosso canal Rede, Ordem e Progresso. Então, nesse domingo, dia 22 de outubro, eu pude ter notícia agora pela manhã da UOL, né? Sonha, oi Amanda, tudo bom? Então tive um desprazer de ver uma notícia hoje pela manhã da UOL. A UOL coloca uma matéria contra as Forças Armadas, né? Então a UOL fala o seguinte: Ministério Público detecta desvios de 191 milhões nas Forças Armadas, né? Então, oba, Nilza, tudo bom? Nilza Patriota, um abraço, obrigado por estar online acompanhando aí o nosso vídeo. Então, gente, nós sabemos que estamos em guerra de quinta geração. Sabemos que a mídia, ela atenta contra a nação brasileira, atenta contra o povo, é um mecanismo de controle social, a serviço de quem? Onde está essa liberdade de imprensa? Que está a serviço de quem? Ela está a serviço nada mais, nada menos do que da classe política. A classe política está vinculada ao Foro de São Paulo, que estão vinculadas às oligarquias que controlam a mídia no mundo inteiro. Nós sabemos disso. Então, a UOL trouxe uma reportagem hoje no seu caderno principal, no seu site, pelo repórter Fernando dos Prazeres, de Brasília, do qual fala que houve um desvio de 191 milhões das Forças Armadas, querendo imputar, querendo misturar as Forças Armadas à classe política, do qual 90% da classe política estão envolvidos com tramóias, com desvios, com corrupção passiva e corrupção passiva, e entre outros crimes do erário público, ativa, passiva, peculato, formação de quadrilha. Então, dentro da instituição, da própria reportagem da UOL, diz que quantos? 132 militares foram condenados. Esse é um exemplo. Agora eu pergunto para vocês: quantos políticos o Supremo Tribunal Federal condenou? Pelo contrário, de 15 denúncias contra Renan Calheiros, só restam 11. Livrou a cara de Sarney, da família Sarney, de Lobão e tantos outros. O que aconteceu com Aécio agora? Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal se ajoelhou e não teve a mesma tratativa como teve, por exemplo, do Delcídio Amaral e do Eduardo Cunha. Então, o desespero da classe política, aonde aparelhou o sistema político administrativo brasileiro, escraviza a nação brasileira, e sabemos que não estamos vivendo numa democracia, e sim numa cleptocracia. Então, quando acontece esse atentado contra a soberania nacional, contra o povo brasileiro, os brasileiros que se sentem impotentes e não acreditam na administração pública através desses políticos, eles querem quebrar o sistema. Temos que romper o sistema. E para romper o sistema, só com uma intervenção civil, com uma intervenção militar, com uma intervenção cívico-militar ou com uma própria revolução. Só que os mecanismos de controle atentam com essa ideia. A Globo, por exemplo, trata os dias eram assim, atentando, invertendo a história do regime democrático militar brasileiro. A Comissão da Mentira é outro mecanismo que atenta contra a instituição e atenta contra a história das Forças Armadas. E aí também agora a UOL, que lança essa reportagem falando que há desvio de 191 milhões, diferentemente do que acontece no parlamento, que não se condena ninguém. Não se condena ninguém. 132 militares condenados no Ministério Público Militar representam 0,04%
de 132 mil militares. Ainda tem mais, 90% dos 132 militares que foram condenados com possíveis desvios, expulsos da carreira militar, representam que menos de 10% dos oficiais de carreira, ou seja, são os oficiais temporários, são aqueles oficiais que não passaram nas escolas superiores de guerra e também não foram, como eu posso falar, ensinados dentro do patriotismo, da ética e dos bons costumes. O jornal, a reportagem tendenciosa, tenta dizer que a corrupção ela é comum entre os brasileiros. Eu quero dizer que não é comum, porque tem muitos brasileiros que acordam 3 da manhã, trabalham de segunda a sábado e são honestos, sim. Não é a imprensa tendenciosa que vai dizer que a corrupção é cultural. Isso é uma venda, isso é uma cortina de fumaça para querer se justificar. É uma covardia dos corruptos dizer que a corrupção é sistêmica. É sistêmica no parlamento. Ela não é sistêmica na sua casa. Ela não é sistêmica no seu lar. E nem é sistêmica nas Forças Armadas. Então, é minha revolta. Não podemos cair nessa armadilha que as mídias tentam, mais uma vez, manipular a população brasileira e atentar que o clamor das ruas vem pela liberdade, pela democracia, pelo direito à família tradicional, pelo direito à propriedade e, principalmente, pelo direito à vida. Quando há 2 tipos de crime, meus amigos. Há os crimes que estão à margem da lei e há aquele crime que você, com uma caneta, legaliza um crime. É isso que os corruptos fazem hoje. Através de rasgar a Constituição brasileira, como o Supremo Tribunal Federal fez, no caso do Aécio Neves, como fez em manter os direitos políticos de Dilma Rousseff, engavetar inúmeros processos contra essa classe política que sobrevive do suor e do sangue brasileiro. A reportagem, dentro das Forças Armadas, há vários mecanismos de controle e de fiscalização. Por exemplo, a Secretaria de Controle Interno, que ela está afiliada ao Ministério da Defesa, que vem para o CGU, que é a Controladoria Geral da União, e depois para o Tribunal de Contas da União. O próprio militar, por ele ter fardado, ele fiscaliza, não precisando de polícia externa. Não há corporativismo. As próprias Forças Armadas penalizam, ao contrário da classe política que se protege como um corporativismo do crime, ou seja, o indivíduo estar maior que a instituição. E não é isso que acontece nas Forças Armadas. Sempre a instituição está acima do indivíduo. Por exemplo, a classe política se juntou para livrar Aécio Neves. O indivíduo estava acima da instituição. E quando está acima da instituição, atenta contra a nação, atenta contra o povo brasileiro. Eu quero mandar um abraço aí para a Nilza Patriota e também para a Margarete. Então, temos que ir para as ruas, temos que fazer valer o nosso direito de todo o poder emana do povo. Quero mandar um abraço para vocês. Esse foi um live curto para comentar essa reportagem da UOL. Não vamos deixar, ao contrário, nós cortamos na carne, ao contrário da corrupção sistêmica que está na administração pública brasileira. Um abraço e até lá. Esse vídeo vai estar no nosso canal Rede Horta em Progresso. A Margarete Assis diz o seguinte, que as FA deixem o medo e entrem logo e fiquem os anos que necessitam para acabar com todos os comunistas de lesa pátria, traficantes, trazer a ordem e progresso. Realmente, as ações das Forças Armadas elas estão legitimadas. Toda vez que o Supremo Tribunal Federal atenta contra a nação, não cumpre o seu papel institucional, eles causam uma desordem institucional. Ou seja, não há independência, autonomia entre os 3 poderes. Toda vez que o Executivo compra o Legislativo através de petrolão e mensalão, e também eles atentam contra os 3 poderes, contra a estabilidade e a prerrogativa das Forças Armadas, através do artigo 142, a tentar entrarem pela lei e pela ordem. E o povo tem que fazer a sua parte, que é ir para a rua. Só que os mecanismos de controle, que são as novelas, que são o futebol, que são também as reportagens tendenciosas, o dia a dia de sobrevivência
do brasileiro não deixam que os brasileiros conheçam a verdade, se indignem e vão para as ruas. Mas as Forças Armadas estão atentas com esses mecanismos de controle e impedem que o povo vá em massa. Mas existe uma coisa chamada causa e efeito. A partir do momento que não houver mais emprego, a falência das instituições e não tiver mais comida na sua geladeira, o povo vai pela fome e vai pela dor. Temos um exemplo claro aqui da Venezuela. Ali é Goulart, vamos chamar o povo para paulista, perfeito, vamos nos unir, seja em qual lugar for, para legitimarmos o artigo 1º da Constituição. Tanto pelo 1º ou pelo 142, nós queremos o quê? A prisão dessa quadrilha que está no poder para restaurar as restituições, e restaurando as restituições podemos devolver o Brasil aos brasileiros. Um abraço e até mais.